Agora, o que quem não pôde ir ao Maracanã e quem não viu na televisão, perdeu. O recital do Flamengo contra o Juventude. O Flamengo pegou um adversário frágil, que, como disse o maestro, se abriu e ele não tem nada a ver com isso. Foi lá e passou o carro, maestro. Eu acho que esse vamos dizer, é a busca do Felipe. Ontem, ele, na coletiva, ele fala novamente, né? Que é o fato de você ter feito o placar, isso não te dá o direito de você diminuir o ritmo, né? Ainda mais agora que você tem 5 substituições e um nível que você praticamente mantém aqueles que são titulares ou que começaram o jogo, né? E isso aconteceu, né? Fez o primeiro logo no início e depois foi colocando todo o seu repertório para fora. Individualmente o time funciona bem e coletivamente parece que funciona melhor ainda, né? Tem aquela estratégia de você trazer o adversário para fazer... Parece que vai fazer essa marcação, né, na saída de bola, marcação alta, e usa esses espaços através da organização, movimentação do jogador. A única coisa que chama atenção e que os adversários até agora não exploraram é você deixar o Pulgar de costas para a saída de bola. Porque ele tem uma dificuldade em girar e em dominar. Mas todos os outros que têm nessa posição ali, Arrascaeta, que fez um gol incrível ontem, De La Cruz, Gerson, nessa saída de bola, então com ele se movimentando, acertando o passe. Ontem não tinha o Léo Ortiz, mas você tinha o Danilo, que acelera o jogo demais na saída, até trazendo, né, todos os anos de Europa. Isso aí tem funcionado realmente muito. O segundo gol do Flamengo me chama muita atenção. Todos estão em movimentação, o gol do Prata, né? Todo mundo com movimentação. Quem está com a bola no pé, conduzindo a bola, obviamente está em movimentação, mas todos os outros fazendo movimento, buscando espaço, até que saiu o golaço do Prata. Assim, é incrível como realmente o Flamengo passou por cima ontem de Juventude. Tem outro jogador que o Felipe recuperou, né? Já tinha recuperado o Wesley, trouxe o Léo Ortiz a um nível excepcional, foi o Alan. O Alan fez um jogo ontem lembrando aquele Alan do Atlético Mineiro, né? Na distribuição de jogo, né? Na hora de interceptar o contra-ataque do adversário, porque ele é pequenininho. Então, ele tem uma certa dificuldade, mas ele tem uma manha que ele vai lá e é a falta tática, né? Para parar a jogada, para poder reorganizar. Esse é um outro mérito do Felipe. 2 jogadores que não vinham bem foram atletas sobre quem o Boto e o Felipe se debruçaram muito no começo da temporada. O Varela, dando moral para ele, e o Alan. E já contei aqui na seleção, chegaram pro Alan e falaram, cara, assim, esquece quanto você custou, o que já foi, daqui para frente, esquece. Sentiram que ele estava muito pressionado pela grandeza do que foi a contratação na época, a multa rescisória, o jogador muito caro. Esquece, daqui para frente, a gente confia em você. Foram 2 atletas sobre quem o Boto e o Felipe se debruçaram bastante, que não vinham bem, né? Aliás, acho que nessa temporada os dois estão dando uma... Varela, inclusive, jogando de lateral esquerdo em alguns momentos, né? Exato. Deu conta do recado. O Varela até ficou surpreso quando aqui. Vocês gostam de mim? Vocês querem renovar comigo? Não, a gente gosta de você, a gente quer renovar com você. Tem uma coisa que o Maestro citou do Flamengo no jogo de ontem, que é, além do Danilo, né? O tapa que ele dá em velocidade é um negócio absurdo, né? Porque enquanto você tá jogando com um time que tá marcando atrás da linha da bola, você vai girar de um lado pro outro, ele economiza tempo dessa girada de bola com a velocidade que ele imprime no passe, muitas vezes achando o lateral, achando o Gerson, achando um passe entre linhas. Ele fez isso algumas vezes ontem, para mim não só pelo gol, ele foi um dos melhores em campo ontem. Mas tem um outro detalhe que é o seguinte, reparem quando o Flamengo está atacando. Onde estão os homens da última linha? Sempre muito adiantados, matando qualquer possibilidade de contra-ataque do time adversário. Isso é fundamental para você retomar rapidamente a bola. Ontem, o Juventude, às vezes, fazia um desarme, levantava a cabeça para encontrar alguém numa opção de passe, não tinha ninguém. Porque o atacante estava sempre pressionado, o ponta roubava a bola do lado da área, não tinha como dar profundidade num passe à frente, e estava ali, Danilo, às vezes o Pulgar próximo deles, ou o Alexandro, que é o lateral que faz mais a base do que o Wesley. Então, é muito importante isso, né? O quanto, às vezes, a gente fala da parte ofensiva, mas isso é um conceito de jogo que não é propriamente ofensivo, né? Você está fazendo uma transição defensiva, você está próximo do time para começar a reagir rapidamente ao perder a bola, e as coisas elas vão se encontrando. O que o Maestro falou, né? O Juventude dentro de casa é fortíssimo. Nós falamos isso aqui, né, em programas anteriores. Ganhou os 2 jogos que ganhou fez os 2 jogos, estava bem. Inclusive, eu elogiei na minha rede social, eu elogiei aqui no programa também, que a Juventude sai e quer jogar, de repente, como joga em casa, no campo menor,
né, e pressionando alto contra um Flamengo. Aí vai jogar de peito aberto contra um Flamengo no Maracanã. O que acontece? O que o Danilo faz? A bola girada para um lado e para o outro, o Danilo, ao invés de dominar a bola, ele não perde nem tempo. O Juventude vai sair para pressionar, completamente equivocado, né, sem tempo, vai pressionar um, depois vai pressionar outro, não está todo mundo pressionando junto. O Danilo, ao invés de dominar a bola, dá um passe de primeira para a lateral, fica com 2, 3 caras de Juventude para trás da linha da bola. É o que o Flamengo estava fazendo. Aí o Flamengo, tendo o lateral do Flamengo, ou o meio do Flamengo que recebe essa bola, tendo todo o campo para jogar com menos 3 jogadores, foi um massacre. Em função, não, só para um detalhe, em função do que o Coutinho falou. Só que no jogo contra o Central Córdoba, eles estudaram essa linha alta do Flamengo. Aí, então, o que acontecia? A jogada, quando saía, que o Flamengo pressionava, ficava sempre mano a mano, né? Essa bola era esticada direto. Tinha 2 caras que jogavam pelos lados extremamente velozes. E esses caras levaram vantagem. A origem do primeiro gol do pênalti é uma jogada metida na diagonal. E quando estava 2-0, teve a mesma jogada numa metida em diagonal que ele entrou, não me lembro quem era, acho que jogava pela direita, que tentou dar uma cavadinha. Exatamente, que era o 3-0. Eu disse o seguinte, o Flamengo não estudou o Central Córdoba como o Central Córdoba estudou o Flamengo. Para você fazer uma pressão num time tão bom quanto o Flamengo, você tem que treinar muito. E não tem jeito, você tem que pegar mano a mano. Porque não tem jeito, você vai pegar a bola, vai tocar a bola aqui, senão vai sobrar, não tem jeito. E o Central fez isso. O Juventude não. Então o Juventude fazia a pressão descoordenada. Fazer a pressão descoordenada com um Flamengo desse é praticamente um suicídio. E eu queria falar do campeonato do Arrascaeta. Ele não joga a estreia contra o Internacional e depois é um recital. Não fez um grande jogo contra o Vitória, beleza. Mas ele marcou um golaço lá em Salvador, no Barradão. E chegou a 4 gols no campeonato. Tá aqui o gol que ele marcou contra o Vitória. Não era assim uma partida exuberante do uruguaio e aí ele fez um golaço. Depois ele fez chover contra o Grêmio, né? 2 lindos gols. E ontem também, de novo, um golaço, uma assistência. 2 assistências. Acho que a evolução técnica dele vem de acordo com a evolução tática, física. Porque você sente que ele está com uma mobilidade completamente diferente de alguns meses atrás, lembrando que ele veio de acho que foi uma raspagem que ele fez no joelho, durante aquele período que ele se sacrificou no final do ano passado. E a gente vê que fisicamente ele vai evoluindo. Tem uma outra coisa, parece dar a impressão que o Felipe colocou ele um pouquinho mais à frente, para ele não se desgastar tanto na hora de buscar a bola ali no meio campo. Joga um pouquinho, joga entre linhas, entre a zaga adversária e o... Porque ali clareia tudo para ele. É aquele cara, quando ele pega, ele não tem antolhos, né? Faz assim, abre tudo. E aí, na hora do passe, facilita pra caramba. O Verratti tem 4 gols também. Mas assim, eu acho que o... Pedro Raul também. Pedro Raul também. Uns 3, né? Exato. Mas eu opino assim que o Arrasca até aqui, pelo menos pro meu gosto, foi o jogador mais diferente. Genial do campeonato. Genial. E jogou 3 das 4, hein? Jogou 3 das 4. Ele é muito diferente, né? A capacidade técnica dele é muito acima da média. Habilidade, visão de jogo, capacidade de finalização. Sempre foi um jogador de um ótimo tempo de entrada na área para finalizar, desde quando jogava no Cruzeiro. Às vezes nem jogava centralizado, jogava pela esquerda no Cruzeiro, né? Fazia muito gol de cruzamento na segunda trave, que ele chegava chapando. Fez gol no Flamengo assim, inclusive em final de Copa do Brasil, no próprio Maracanã. E eu tenho a mesma sensação que o Maestro tem. Realmente, quando o Flamengo ataca, a gente olha, né? Você tem os 2 zagueiros, geralmente o Alexandro dando sustentação à saída ali. À frente, os 2 volantes. O Wesley projetado pela direita. O Gerson dá uma chegadinha para dentro para ficar alinhado com a Arrascaeta por trás do centroavante e do outro lado ter um ponta mais aberto. E como o time tem funcionado, tem conseguido empurrar os adversários para trás na maioria dos jogos, ele não precisa voltar tanto para buscar essa bola de frente antes da linha de meio campo. Ele consegue receber e tem muito talento para isso, né? Já domina, induzindo o corpo para a aproximação que ele quer ter, seja um passe ou uma finalização, e facilita demais. É claro que essa parte física a gente tem que ficar de olho, né? São poucos jogos ainda no campeonato. Ele teve problemas basicamente toda a temporada que ele esteve no Flamengo. Só 2019 que ele não teve, de 20 para frente ele sempre teve uma lesão muscular mais grave ali. Então a gente tem que ficar atento com isso, e a própria comissão técnica deve estar também